Bem-vindos a Contos Inesperados, onde o sobrenatural e o imprevisível se encontram. No episódio de hoje, apresentamos A Bengala de Rubi, de Gabi Leitão. Este conto faz parte da antologia Artefatos Amaldiçoados, da editora Cíberos. Uma bengala adornada com rubis cruza gerações, carregando uma maldição que assombra seus herdeiros. Prepare-se para descobrir até onde um homem é capaz de ir quando se vê diante de um objeto amaldiçoado e precisa escolher entre salvar a própria vida ou condenar o próprio filho. Vamos começar. O quadro enorme dominava a sala quase vazia. As cores desgastadas pelo tempo tornavam a pintura uma visão horrenda, fazendo com que qualquer observador desviasse a atenção do homem de olhos minúsculos e sorriso cruel. Naquela noite, no entanto, ele não conseguia deixar de analisar a imagem distorcida do causador de sua maldição. São tão bonitos, fique com eles. O tumpe ritmado da bengala pesada batendo no chão ecoou pelas paredes quando se aproximou. As lembranças inundaram a mente envelhecida, enchendo-o dos tão conhecidos sentimentos negativos. Com o passar dos anos, eles se tornaram tão pesados que curvaram seus ombros ao ponto de obrigá-lo a usar uma bengala, a mesma que o maldito da pintura exibia enquanto sorria, o símbolo da família, a herança mais importante. Com dificuldade, caminhou até a única poltrona da sala e caiu, o corpo pesado demais para as pernas aguentarem. Tossiu, buscando por ar. Sua respiração ficava mais escassa e difícil a cada dia, mesmo tendo apenas 50 anos. Era difícil aceitar que, depois de tanta virilidade, depois das caminhadas longas e horas passadas se exercitando, não conseguisse manter o mínimo de postura por causa do cansaço. Entretanto, isso já era esperado para os homens da família, e todos sempre nasciam homens. Um sorriso seco apareceu nos lábios sem cor. Apesar das chamas que morriam na lareira velha, fazia frio lá dentro. O cheiro do mofo incomodava seu nariz, mas a sala nunca podia ser aberta. Uma regra seguida desde que foi decidido que o quadro ficaria mais seguro longe dos curiosos e das pessoas de fora do ciclo familiar. No entanto, ninguém pensou que isso apenas pioraria a, já condenada, saúde dos descendentes de João Batista. Obviamente, apenas os descendentes diretos sabiam tudo sobre a maldição antiga, cuja causa fora atrelada ao quadro de aspecto dantesco. Mais uma mentira entre muitas outras. As velhas íris opacas recaíram sobre a bengala. Havia uma cobra enrolada na madeira fina, cuja cabeça triangular repousava no punho, exibindo um primoroso par de rubis nas cavidades de olhos reptilianos. Foi impossível não ser transportado para a história de como João conseguiu os rubis. Era 1800 e alguma coisa. Após receber a informação de que existia um enorme tesouro escondido no interior de uma ilha no meio do Atlântico, ele não conseguiu resistir à ideia da riqueza. Não esperava, no entanto, que o universo estivesse contra seus planos. Em um minuto, o céu estava claro, os pássaros voavam. No outro, anoiteceu às 10 da manhã. A tempestade os atingiu como uma amante cruel. As ondas da altura de construções o jogaram de um lado para o outro até levar a embarcação ao seu estágio inicial. Pedaços separados e longos de madeira. Era inimaginável como o antepassado sobreviveu a isso, mas os avisos do universo não pararam por aí. João foi arrastado até uma pequena ilha esquecida pelo mundo, onde foi capturado e torturado por nativos canibais. Foi uma experiência como caçador que o salvou. Enquanto se escondia de seus perseguidores, alimentando-se de frutas e usando a sombra das árvores como escudo, acabou encontrando uma caverna. A caverna, o local de descanso dos rubis. Depois disso, ninguém soube explicar como o homem voltou para casa, nem estavam interessados. A vida da família mudou completamente. São tão bonitos, fique com eles. Com dificuldade, o patriarca se ajeitou no sofá, as costas doloridas pelos anos de decisões terríveis. Décadas atrás, quando recebeu a bengala de presente do pai e ouviu sobre a história pela primeira vez, sua consciência implorou para que se livrasse dela. Mas os belos e hipnóticos rubis penetraram em sua pele como 2 doses pesadas de cocaína. Sua própria voz foi substituída por outra pior e assustadora, que se importava muito pouco com o que poderia lhe acontecer. A primeira vez que a ouviu, pensou que era apenas uma ilusão. As palavras soaram suaves demais. Fique com ela, é tão bonita. A vaidade de possuir algo tão inestimável e a incredulidade de que pudesse terminar como seus antepassados foram maiores do que a razão, e ele manteve a bengala. A dentadura quase voou para longe quando foi acometido por um acesso de tosse. Limpou a boca com a manga da camisa, o rosto contorcido pela dor que sempre aparecia no final do dia. O último sintoma, como chamavam os efeitos dos rubis. Com um suspiro muito longo, voltou a se encostar na poltrona,
tentando manter os dedos firmes ao redor da bengala, que acabou sobre seus joelhos. O mal que assolava sua família havia gerações surgia após o primeiro dia com os rubis e continuava aparecendo em um ritmo acelerado dependendo do quão afetados os donos eram pelas joias. Gostaria de poder se vangloriar sobre sua resistência, como o avô fizera, mas fora fraco, extremamente fraco. Os dedos ossudos traçaram as formas sensuais e delicadas da cobra enrolada por toda a extensão da madeira, sentindo as escamas cuidadosamente esculpidas apesar de não as ver mais. A visão foi a primeira coisa a deteriorar. Nunca, em toda a vida, necessitara de óculos. Ainda assim, em uma manhã ensolarada de verão, acordou vendo somente borrões. Depois veio a fraqueza. A princípio, não percebeu a diferença. Foi tão sutil. Os olhos nebulosos recaíram sobre a bengala. Tentou apertá-la, mas o gesto machucou suas articulações. Aos poucos, tornou-se incapaz de levantar qualquer coisa, inclusive o filho pequeno. Ainda podia ouvir a voz infantil pedindo para que o carregasse nos ombros, como todos os outros pais faziam. Se fosse alguns anos atrás, a lembrança o teria despedaçado. Não mais. A partir daí, o mundo ao seu redor mudou. Não dormia direito e, sempre que o cansaço vencia, era visitado pela voz cruel. Seu corpo doía se passasse muito tempo fora de casa. A fome ia e vinha assolando-o como uma doença e sumindo como a cura. Quando a esposa ou o filho tentavam afastá-lo da bengala, ele se tornava um animal incontrolável, violento. Os sintomas pioravam quando estava longe dos rubis. Precisava deles ou morreria. São tão bonitos, fique com eles. O repuxar amargo dos lábios acompanhou o surgimento da voz venenosa. Já estava acostumado a ela, mas, muitos anos antes, após um lembrete constante da beleza das joias, ele despertou. Como podia se deixar ser dominado daquela forma? O que estava ganhando com isso? As histórias das proezas financeiras da família já não importavam. Em um acesso de raiva, tentou de todas as formas destruir a bengala, as joias. A sala que ocupava no momento se tornou um verdadeiro campo de guerra, onde enfrentava um inimigo invisível. Destruiu o piano, os sofás, a lareira, abriu buracos nas paredes, quebrou a maçaneta da porta. Por longos minutos, a força da qual fora privado retornou, até que sumiu, e ele caiu no chão, a bengala rolando até seus pés, intacta. Foi nesse mesmo dia que descobriu que não foi o primeiro a pensar em se livrar dela, e também que não foi o único a falhar. Antes de morrer, o pai tentou avisá-lo de que ninguém era forte o suficiente para resistir à tentação que os rubis exalavam. As chamas se agitaram, uma última tentativa de mostrar que estavam vivas, que resistiam. O movimento fez-se mover também. Puxou a bengala para cima, até que os olhos pudessem focar no objeto que o encarcerava. Os buracos criados para abrigar os rubis estavam um pouco desgastados, mas as joias reluziam ainda mais fortes do que quando as viu pela primeira vez. São tão bonitos, fique com eles. O eco em sua cabeça se tornava insuportável. A voz estava mais presente a cada dia, perseguindo-o além dos sonhos, no mundo real, até mesmo entre os barulhos da vida, deixando-o a ponto de explodir, ou desistir. Seu corpo implorava por um tempo, os joelhos já não conseguiam mais sustentá-lo, nem mesmo com a ajuda de seu carcereiro. Teria sido muito fácil simplesmente fechar os olhos e aceitar o convite desesperado pelo sono eterno. Muito dele já não existia mais. No entanto, algo ainda o mantinha preso ali, naquela poltrona, naquela casa, naquela casca decomposta. Não queria que o filho passasse pelo que tinha passado. Era um garoto na flor da idade, forte, inteligente. Tinha todo um futuro brilhante, sonhos grandiosos, boas intenções. O jovem queria ajudar, como pudesse, a humanidade, salvar as pessoas, mas isso acabaria no momento em que colocasse os olhos nos belos rubis da cobra. Quando pegasse a bengala, seria o fim. Mais uma geração perdida. São tão bonitos, fique com eles. São tão bonitos, fique com eles. Passe adiante, vai melhorar. A ordem enfiada em meio ao incentivo o assustou. Passar adiante? Passar adiante? A única pessoa que poderia receber era o filho de apenas 21 anos. A respiração dele acelerou. As mãos apertaram a madeira com toda a força, o corpo todo tremeu. Passe adiante, vai melhorar. Passe adiante, vai melhorar. Passe adiante. O homem, que achou que nunca mais seria tão afetado pela voz, atirou-se desesperado para a frente. Seu corpo já não reagia como 20 anos atrás e não obedeceu à sua vontade. Caiu no chão, de barriga, sobre a bengala. Uma dor aguda se espalhou, mas isso não o impediu. Não podia deixar o filho sofrer. Não podia condená-lo como o condenaram.
Era a sua última chance de acabar com aquilo antes de ter que deixar o mundo corpóreo com a consciência pesada, com uma culpa que o assombraria até mesmo no pós-vida. Passe adiante. Com dificuldade, ele se arrastou pela sala, enfiando as unhas nos tacos do chão para se impulsionar até a lareira. A bengala ficou presa no pé da poltrona. Passe adiante. Com um puxão, que quase deslocou seu ombro, ela se soltou. O fogo estava quase apagado. As pequenas e fracas chamas espelhavam sua situação. Pendurou-se nas grades, forçando o corpo para cima até conseguir se sentar. O peito subia e descia, a boca levemente aberta, os lábios quebrados. Passe adiante. Mesmo no fim de suas forças, curvou-se para a frente, segurando a bengala com as duas mãos, que tremiam e tremiam tanto que quase derrubou o precioso objeto. Seus olhos se cravaram nos rubis vermelhos, que refletiam a vida roubada dele. Passe adiante, passe adiante, passe adiante. Lutando contra os próprios dedos que se enroscaram na bengala, deixando as articulações doloridas, impulsionou-se para frente até largá-la dentro da lareira, em cima das chamas. As cinzas se ergueram, escurecendo o mundo. Um barulho alto ecoou pela sala. Ele tombou para o lado, os olhos abertos, arregalados pelo desespero de não saber o que tinha acontecido. Da lareira, as palavras continuavam a ecoar. Passe adiante, passe adiante, passe adiante.